Acidentes envolvendo embriaguez ao volante marcam o início do ano na macro-região. Histórias trágicas que resultaram em mortes ou lesão corporal grave de vítimas nas rodovias e nas ruas das cidades. A lei seca sempre teve efeito abrangente no âmbito administrativo e monetário e passou de infração gravíssima para crime. Ela até pode ter aumentado o rigor, mas ainda falha na preservação das vidas inocentes. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o especialista em trânsito Ademar Padrão. Em São Carlos, José Pereira dos Reis, que também é especialista em trânsito. Em Araraquara, a advogada Camila Maria Rosa e em Franca, o advogado Adalto Casanova. Começar aqui por Ribeirão Preto, conversando com o doutor Ademar Padrão, especialista em trânsito. Ô doutor, a gente está ouvindo falar, acompanha que aumenta a multa, aumenta a penalidade, mas as mortes por embriaguez no trânsito não param de acontecer. Afinal de contas, o que está acontecendo? Quem é que tem menos juízo nessa história? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Roberto Ribeiro. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Respondendo ao seu questionamento, eu lembro que neste momento muitas pessoas estão assistindo a este programa, almoçando ou sozinhas ou com a família ou em algum restaurante, enfim. E elas também estão, inclusive, bebendo algum tipo de bebida, algumas alcoólicas, né? Porque isso faz parte de um costume e isso não é um crime, né? Então, na verdade, o que estamos falando sobre, mais uma vez, as mortes violentas por conta de acidentes de trânsito que envolvem embriaguez, e eu lembro que não é só a embriaguez, a questão existe também o uso de substância psicoativa, mas o que nós vivemos é uma questão social mal resolvida e mal legislada. O britânico Thomas Paine já dizia, 230 anos atrás, que a sociedade, ela, na verdade, é fruto dos nossos desejos. E os governos, infelizmente, são frutos das nossas maldades. Então, lá atrás, os Estados Unidos, quando resolveu criar uma linha de atuação para aquele país, ele colocou uma linha reta de um lado a sociedade, do outro lado as pessoas que não seguiam as regras e no meio o governo para poder regular essa relação. E no Brasil, infelizmente, nós não criamos uma linha reta, nós criamos um triângulo. Nós deixamos a cargo do governo decidir por nós questões que não são resolvidas a contento. As legislações federais, lembro como foi anunciado agora no início, elas vieram numa evolução, aparente evolução, e na verdade não. Elas vieram deixando o essencial para trás. E o essencial ainda é invisível aos olhos. O essencial é que a vida humana não está sendo valorada pela legislação e nós, cidadãos, entregamos para o poder público, no caso federal, legislar nessa matéria. Vamos aqui pegar os exemplos próximos. Sertãozinho, essa semana, existe ali uma colisão de dois veículos, duas motocicletas, que uma das pessoas supostamente estaria fazendo uso de bebida ou algum tipo de produto que tirou dela a capacidade de dirigir de uma forma melhor. Bom, isso aí está dentro de um costume social, que não é crime, como eu disse há pouco. Mas, na verdade, como regular isso para não chegar no resultado fatal que só nos atinge quando acontece conosco, porque enquanto é com o outro, nós não temos como interferir. Então, eu digo que é uma questão social que a lei pode melhorar, mas ainda não melhorou. Boa São Carlos, agora José Pereira dos Reis, especialista em trânsito. Adianta mexer no bolso só? Não seria momento da gente pensar, por exemplo, naquele que cometer crime alcoolizado no trânsito, fica um bocado de tempo fora de circulação da sociedade, porque ele está agredindo essa mesma sociedade. Boa tarde. Boa tarde, professor. Na verdade, a lei ela foi feita em 2008 e ela foi sendo aperfeiçoada. Em 2012, para se ter uma ideia, quando ela foi criada, por exemplo, para se constatar que a pessoa estava embriagada, era necessário que ela se submetesse ao bafômetro, né? Ou ao etilômetro. Aí, se prevalecendo de um princípio constitucional, que a pessoa dizia que não era obrigada a fazer prova contra ele mesmo, ele se valia dessa prerrogativa e ficava impune. A lei em 2012, ela aperfeiçoou isso.
ela agora pode ser feita essa prova da embriaguez através de outras provas, através de gravação de vídeo, testemunhas, perícia, enfim, ela melhorou nesse sentido. E aí, em 2017, ela também sofre uma alteração no sentido de não só aumentar o valor da multa, né, de quase R$3 mil, no caso de reincidência, ela dobra essa multa, pode chegar até 4 vezes, mas ela também melhora a questão da penalidade. Por exemplo, a pessoa que comete um homicídio doloso no volante, a partir dessa mudança da lei, a pena agora é de 5 a 8 anos. E uma lesão gravíssima ou lesão grave, se ela tiver sob efeitos de embriagado ou efeito de outras drogas, a pena é de 2 anos a 4. Então, ela foi sendo aperfeiçoada e a pessoa pode ser presa em flagrante e é crime inafiançável, podendo ser arbitrada a fiança somente pelo juiz, na audiência de custódia ou posteriormente. Mas a lei, ela vai sofrendo algumas mudanças, algumas adaptações que vão mudando. Agora, o que eu penso é o seguinte, que falta uma conscientização, uma política pública no sentido de educação e uma efetiva fiscalização do poder público. Em alguns estados, por exemplo, nós temos a fiscalização só sobre a lei seca. Vou a Araraquara agora, Camila Maria Rosa, que é advogada. Doutora, para a gente entender, o que sobra para uma família que teve um ente querido morto em acidente de trânsito com alguém alcoolizado? Existe alguma determinação da lei para que essa família também receba cuidados especiais, porque o trauma é muito grande? Boa tarde, senhora. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Nessa parte é fundamental, e a lei tratou disso, que a vítima seja reparada. Porque realmente é uma grande responsabilidade quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, tem os seus reflexos, a sua parte psicomotora alterada e vem a causar um acidente de trânsito, que pode causar morte, invalidez, uma série de problemas dentro da família da vítima. Para isso, a nossa legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, traz a previsão expressa de multa reparatória. Então, a pessoa que causa um acidente estando embriagado, ela vai ter a obrigação legal de reparar os danos para a vítima. Esses danos, eles são abrangentes, eles abrangem tanto os danos materiais, desde a reparação do veículo até dias de trabalho que essa vítima pode ter deixado de lucrar, até o dano moral. Porque a gente sabe que dentro de uma morte, por exemplo, no trânsito, é necessário que haja uma reparação para a vítima, para a família da vítima. Claro que a parte financeira nunca vai trazer a vítima de volta, né? Uma vítima que venha a falecer. Porém, a família da vítima vai ter pelo menos um alento, que é a reparação por danos morais. Além disso, dentro da nossa legislação, a gente tem a previsibilidade do INSS, né, de concessão de benefícios previdenciários, seja auxílios acidentes, tanto auxílio acidente quanto uma aposentadoria eventual por invalidez. Então, realmente existe essa previsão. O grande problema que a gente tem é a morosidade da justiça, né? Então, a vítima, ela, além de sofrer o acidente, ela ainda vai ter que esperar um determinado tempo para que realmente ela possa ser reparada. Mas é possível e é previsto a reparação. Eu vou a Franca agora, Adalto Casanova, que é advogado. Doutor, Franca teve um caso em que a pessoa queria cometer suicídio e despencou com o carro de cima de um viaduto, matou 2 lá embaixo que não tinha nada a ver com isso daí. Esse caso é emblemático para a gente tentar entender o que essa lei de trânsito nossa tem para combater alguns excessos. Esse daí, então, é um negócio assustador. Primeiro que quis se matar, depois matou mais 2. O que a gente poderia mudar nesse contexto? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde aos colegas. Bem, nós temos uma cultura, né, do uso do carro, né, e hoje nós já estamos pensando rever
e refrear essa cultura do uso do carro, em razão desses graves acidentes. Nesse caso específico que você está comentando, existe uma figura jurídica que a pessoa pode assumir o risco de produzir um resultado, não é? Então, isso extrapola os limites da culpa, da pura negligência, digamos assim, ou imprudência. No momento que esse caso específico que você citou, joga o carro e assume o risco de danificar ou de atingir outras pessoas, né? Causar dano ou atingir outras pessoas, isso já o direito chama de dolo eventual. É a assunção do risco de produzir aquele resultado. Então, nesses casos, existe essa previsão legal de dar um enquadramento com maior rigor, como forma de reprimenda daquela conduta, daquele comportamento, na linha de raciocínio da população, da sociedade civil, que você expôs agora na forma como você fez a pergunta, porque existe uma indignação generalizada. O que hoje nós estamos vendo é um movimento ainda pendular de busca de equilíbrio entre essa cultura de 50, 70 anos, desde o governo do Juscelino Kubitschek, que trouxe efetivamente a indústria automobilística, as cidades se organizaram para comportar veículos. Hoje nós estamos vendo que isso traz um conflito com os pedestres, com as pessoas, e nós precisamos ter uma mudança de comportamento e de visão, como os colegas que me antecederam trataram do ponto educação. Volta a Ribeirão, educação é uma coisa muito séria. Eu acho que educação é para todos os lados na vida social brasileira, né? Uma coisa maluca que nós estamos vivendo que tira a boa vontade e a paciência de tanta gente. Em Ribeirão Preto, deixa eu conversar com o doutor Ademar Padrão, que é especialista em trânsito. Doutor, nós estamos falando em educação, nós estamos falando em evitar bebida alcoólica, nós estamos falando em evitar droga, porque nego, né, vai lá, usa maconha, usa cocaína, usa êxtase, o diabo a quatro e vai para o trânsito. Agora, tudo isso aí deveria ser enquadrado de que maneira para a gente ter a certeza de poder andar na rua, na rodovia e não ser atropelado ou sofrer um acidente com um maluco desses que eu acabei de citar. Professor Roberto, eu penso da seguinte forma, a educação seria realmente o caminho da mudança, só que não é uma mudança muito rápida e a sociedade não pode mais esperar 20, 30 anos essa mudança. E a educação também não é só da criança, ela é inclusive do adulto, o jovem e o mais velho. Então isso é quase inatingível do ponto de vista prático. Aí entra o Estado que eu disse no início, né, que forma aí um triângulo e não uma linha reta com a sociedade, e ele deveria, então, colocar medidas punitivas mais extensas, colocando, então, na punição, também além da multa, e no caso, a privação da liberdade, nos casos que são mais graves, outras medidas de cunho social, que a pessoa tenha aí, então, uma restrição laboral ou para se aposentar, enfim, que faça com que realmente a pessoa sinta a gravidade daquele ato se ela consumar esse ato no final. Agora, eu retomo a seguinte questão. Hoje estamos vivendo, com o novo ministro da Justiça, um momento novo de um direito penal, criminal e até de uma política pública que tenha resultado prático. Então, eu acredito que na legislação de trânsito, se melhorar a formação do condutor e, na parte da educação do Brasil, melhorar a formação da pessoa ajudando a família nessa formação, não intervindo, mas ajudando, eu acredito que a gente pode ter uma qualidade melhor. O fato é que somente a punição, infelizmente, não está resolvendo e não vai resolver. Tanto que a própria punição dentro do sistema prisional hoje existente leva alguns juízes a darem até a soltura daquela pessoa que é primária num acidente de trânsito, embora matou alguém, mas leva a soltura da pessoa, justificando que o próprio sistema não é adequado para aquela pessoa. É um absurdo isso. Então eu penso que medidas restritivas e impositivas, colocando que a pessoa, inclusive depois de um acidente, ela vá a frequentar um hospital compulsoriamente para ajudar outras vítimas. Só assim para atingir através da sensibilidade. Eu me lembro, o senhor tocou no ponto, eu estou me lembrando aqui de um deputado paranaense que estava a 180 por hora, matou jovem, está solto.
quer dizer, está tudo bem. Um deputado, sabe como que é, né? Um criminoso. Em São Carlos, José Pereira Reis dos Santos, especialista em trânsito. Para a gente entender, nós precisamos também levar ensinamentos diferentes para a autoescola para conscientizar que não dá para beber, não dá para dirigir drogado? Esse ponto eu acho fundamental. Eu estava comentando aqui antes da entrevista que deveria ter uma matéria na escola. A criança, nós podemos pensar assim, não, isso é um projeto a longo prazo. Mas a criança, ela tem uma influência muito grande sobre os pais. Eu acho que deveria ser incentivado esse conhecimento, essa conscientização nas escolas também, não só no autoescola. O autoescola, sim, porque é fundamental e primordial, porque a pessoa está ali para aprender a dirigir. Mas eu acho que nós deveríamos ter uma política pública sobre isso, uma política de Estado, de fomento sobre essas coisas. Uma coisa estarrecedora, por exemplo, que esses números de embriaguez ao volante, ela atinge, em maioria, os nossos jovens. Jovens que estão cursando as universidades, que saem das baladas. E é interessante o número que eu vou passar aqui, porque, veja, morre no Brasil, por dia, hoje, o mesmo tanto de pessoas que morreram lá na Boate Kiss. Aqueles jovens, 200 e tantos jovens que morreram sufocados pelo fogo na Boate Kiss, como houve ali uma concentração e uma divulgação daquilo, para nós são números assustadores. E realmente é assustador. Mas no Brasil hoje morre por dia o mesmo número de pessoas que morreram lá na Boate Kiss só de acidente de trânsito e de embriaguez ao volante ou de drogas psicoativas. Veja que os números são assustadores. O Brasil hoje gasta 35 milhões por ano só de indenização para pessoas que sofrem com esse tipo de acidente. E eu vejo como um problema de saúde pública, porque não afeta somente a família e a vítima, afeta toda a sociedade. Esse custo ele é dividido para nós também. Em Araraquara, vou conversar com a doutora Camila Maria Rosa, que é advogada. Doutora, para que a gente entenda, a justiça não está sendo branda demais em alguns casos em que o acusado ficou provado que ele bebeu, estava drogado e assassinou. E ele consegue sair com tornozeleira eletrônica, paga um dinheirinho de fiança. Não está sendo muito conivente ainda, não? Então, realmente a gente tem esse problema no Brasil. A gente tem, além da impunidade, uma grande demora no processo. Então, eu vejo que seriam necessários 2 pontos. O primeiro ponto é ter uma fiscalização mais efetiva. A pessoa ela tem que ter a consciência e a certeza de que se ela dirigir embriagado, ela vai passar por uma blitz e vai ter consequências a atitude dela. Porque muitas vezes as pessoas se embriagam, dirigem e não tem consequência nenhuma. Às vezes elas se não chega a ter um acidente, se envolver no acidente, elas acabam não tendo essa sensação de impunidade. Sendo que o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 306, traz expressamente que mesmo que você não cause um acidente, mas se você dirigir embriagado, isso por si só é crime. E aí, dentro do processo, dentro da justiça, a gente tem o grande problema da morosidade. Então, são vários recursos que o advogado pode se utilizar, várias brechas que a lei traz e acaba não tendo, então, uma punição efetiva. Então, a gente vê, por exemplo, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que traz uma punição para quem se embriaga e dirige e causa um acidente com morte de 5 a 8 anos, que seria uma punição até severa. A gente vê que os casos em que efetivamente a pessoa começa a cumprir a pena são muito ínfimos, né? Então a gente percebe que realmente precisa tanto de fiscalização quanto efetividade na punição. Boa Franca, agora Adalto Casanova, advogado. Doutor, para a gente encerrar um pouco o nosso debate aqui, acho que o cidadão fica se perguntando, hoje, o que a gente tem? É uma juventude
transviada, desvairada, que fica durante a madrugada toda enchendo a cara, depois vamos nós para casa, não estamos formando cidadão com visão de trânsito. Perfeito, professor. Interessante essa colocação, porque o colega que fez um comentário anterior falou de uma responsabilidade adicional, até nas escolas, de educação de trânsito, com o que eu concordo plenamente. Só que antes disso, dentro da nossa casa, nós já temos condições, dentro da família, de orientar as nossas crianças, sejam caminhando a pé pelas ruas, seja andando de bicicleta, dentro do nosso próprio carro, com exemplos e explicações. Então, eu acho que o papel da família é fundamental também nesse assunto relacionado à educação de trânsito. E, assim, é um outro aspecto, outro tema, mas o desfacelamento da família como núcleo, como instituição, também tem causado prejuízos até nesse aspecto acessório, não é? Então, assim, entendo que a legislação vem ano a ano, desde o Código de Trânsito Brasileiro, é de 1997. A cada 2 anos, a cada 1 ano, há uma nova inserção de uma novidade legislativa. E estamos no caminho, sim, de enrijecimento dessa legislação, das punições, seja na esfera administrativa, penal, civil, etc. Né? Nós estamos no caminho, mas há muito ainda que se percorrer. E o recado que a população tem que receber é o seguinte: há punições, sim, severas e crescentes nesse sentido. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, especialista em trânsito Ademar Padrão. Em São Carlos, José Pereira dos Reis, também especialista em trânsito. Em Araraquara, a advogada Camila Maria Rosa. E em Franca, o advogado Adalto Casanova. Ô Gofeto, a lei está mais dura. Ninguém pode negar, né? Agora, o que acontece com os motoristas que estão com o comportamento pior ou o mesmo do passado? Roberto, é isso aí. Mas no meu caderno de introdução à ciência do direito, eu anotei com 17 para 18 anos que lei e judiciário no Brasil existem para não ter justiça. Esse é que é o ponto inicial. Agora, qual é o símbolo da época? O Zeitgeist do alemão, quer dizer, o espírito do tempo. Porque tempo tem espírito. O espírito do tempo é marcado claramente por uma realidade. E a metáfora é o peão. Eu não sei se a molecada de hoje joga peão, o brinquedo, peão. Ele representa a época porque quando ele está na sua mais alta rotação, ele vive o seu momento de maior equilíbrio, que é o tempo de hoje. Nós, para conseguirmos algum sucesso, é preciso que nós tenhamos o desenvolvimento daquilo que o latim escreve como anchietas, com X. Não é José Anchieta, não, mas é Anchietas, não com CH, com X. Quer dizer angústia, mas que na verdade é quase que um sinônimo, ou se não for o sinônimo, de onde nasce a ansiedade. Aí as pessoas, eu falei ainda recentemente, ela fica com aquela síndrome do alfaiate. O dia inteiro sentado, mexendo na perna, porque ela é uma costureira, ou costureiro, ou um alfaiate. O dia inteiro é a ansiedade. E o que é o trânsito? Lamentavelmente, é uma passarela onde determinadas pessoas, algumas, graças a Deus, não muitas, e tem que ser cada vez menos, exibe uma passarela suas profundas neuroses, psicoses, perturbações da alma e, fundamentalmente, aqueles desvãos que ficam dentro do ser humano. O Rainer Maria Rilke, numa carta ao jovem poeta, ele diz claramente: dê um mergulho dentro de você mesmo. A ironia não chega até lá. Então não se deve chegar à ironia, porque ele levanta esse problema. Mas o que ocorre é que, sendo essa passarela, as pessoas exibem essa realidade. O Brasil tem instituições democráticas, não há dúvida. Mas elas não se aplicam totalmente
Porque a sociedade brasileira não é democrática. Nós temos que ver, então, de início, no que toca ao trânsito, fazer a diferença entre trânsito, tráfego e tráfico. Não existe engenharia de trânsito. Nos cursos de engenharia civil e até nos cursos de arquitetura e urbanismo, se estuda engenharia de tráfego. E um caminhão, vamos ver se eu consigo ser claro, um caminhão numa rua de cidade ou numa rodovia, que ele não tiver mercadoria vazio, ele está no trânsito. Agora, quando esse caminhão tem mercadorias, bastante mercadorias, ou um pouco, mas que tenha mercadoria, ele está no tráfego. Tráfego. E quando essa mercadoria é ilícita, órgãos humanos, droga, produto de contrabando e outros. Quando ela está cheia de produtos ilícitos, aí é o tráfico. Trânsito, tráfego e tráfico. Porque senão fica uma confusão. É preciso lembrar do Anatole France, quando ele diz claramente, antes de discutir, vamos definir as palavras. Nesse ponto. Agora, a verdade é que o trânsito é uma instituição democrática vinda dos Estados Unidos, sabe? Mas a sociedade brasileira não é democrática. A sociedade brasileira. E as cidades menos ainda. Tanto que as cidades... O que é a democracia? É uma instituição que respeita maiorias e minorias. Acontece que as maiorias pode ser a forma de somar uma série de minorias. Mas o respeito à minoria prova que a cidade não. Ela tem que ter rampa de acesso. As minorias são ignoradas. Próprios públicos e particulares começaram recentemente a ter banheiro para deficiente. Não tinham. Os próprios templos religiosos não tinham. O Palácio Rio Branco não tem. Quer dizer, na época era sempre a maioria. Democracia era o regime da maioria, mas com respeito às minorias. E aí a pessoa se exibe, se mostra e começa a se revoltar inconscientemente, né? Quando a pessoa se revolta, a revolta, o insumo parte do estômago. Agora, quando ele parte para a revolução, tem que ter ideias. E aí nasce da cabeça. São coisas diferentes quando sobe de um campo para outro. A lei federal, Roberto, que estabelece princípios básicos de mobilidade urbana, começou a querer pôr ordem na casa. Mas ali em 2012 e até hoje, 2019, ainda não foi respeitado. O que nós verificamos é o seguinte, o que ela foi? Veículos não motorizados, bicicletas, por exemplo, têm primazia sobre os veículos motorizados. Esse é o primeiro. O segundo, o coletivo, que o trânsito é democrático e com respeito à maioria, mas tem das minorias. O trânsito é coletivo e os coletivos têm prioridade. Os ônibus, os metrôs, as vans, ela tem prioridade sobre o transporte individual, que é o automóvel. Mas o automóvel foi... num tempo, e agora mais ainda, num tempo claro de individualismo, foi uma forma clara, nítida, de se mostrar que o individualismo fica difícil de existir numa época em que, como dizia a primeira-ministra Margaret Thatcher, não existe mais indivíduos, não existe mais sociedade. Só indivíduos. E esse individualismo choca-se com o trabalho coletivo, com os ônibus, com o sistema coletivo, no próprio trânsito. Isso mostra um fato nítido. É que é preciso, mais do que nunca, estabelecer uma realidade tipicamente clara e objetiva. Nós temos que disciplinar o trânsito, mas barra na onde? Na cultura. Ter um automóvel era uma espécie de forma de a pessoa mostrar que ele é singular, ele é separado, ele é diferente. Tanto que um carro, um automóvel, é muito identificado com o órgão sexual masculino. É um falo, é um pênis. Ele tem, é forte. E essa realidade, na cultura brasileira, a lei não consegue superar.